Hoje é dia 26 de janeiro de 2022, quarta-feira. São 12 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos pela leitura desta obra, Narrações do Infinito, uma obra produzida pela Federação Espírita Brasileira. Ela tem origem no astrônomo Camille Flammarion, que em 1866 entreteve-se em diálogos com um amigo recém-desencarnado, que ele apresentou como pseudônimo Lumen. E Camille Flammarion, com o pseudônimo Querens, dialogou com Lumen. E em 5 diálogos, um em 1866, em outubro, em fevereiro foi publicado, ainda no ano de 1867, após a publicação, em fevereiro, ele tem pelo menos mais 2 diálogos, o segundo, o terceiro, a segunda narrativa, a segunda e a terceira narrativa, também nos anos 1867. E são colóquios de 2 intelectuais, 2 astrônomos, tentando colocar ciências psíquicas, fenômenos ópticos e colocar dentro tudo de um contexto científico. A narrativa se inicia no momento em que Lumen está desencarnando, ou seja, 1 hora aproximadamente antes de desencarnar. Há um diálogo ali entre Flammarion e Lumen. Flammarion faz uma prece, Lumen pede para que ele abra a janela e ele olha para o espaço, astrônomo que observa a estrela Capella. Então ele sente o perfume das rosas ali no jardim, ouve a prece de Flammarion e desencarna. Logo que ele desencarna, posteriormente ele se descobre em Capella, e de Capella ele observa a vida na Terra. Para sua surpresa, o seu corpo, ou seja, o corpo espiritual dele, era assemelhado ao corpo espiritual dos capelinos. Porém, ele estava desencarnado e ali estava um grupo de anciões encarnados. Os anciões estão olhando para uma região no espaço, ele atenta para aquela mesma região e ele observa o local de onde ele saiu, França, Paris. E aí ele vai descrevendo tudo o que acontece com ele. Um fenômeno que a gente pode antecipar é que o deslocamento dele para a capela é instantâneo praticamente. E ele observa que a luz que sai tanto da Terra em direção à capela, como de capela em relação à Terra, demora 864 meses, quase 100 anos. E os capelinos estão observando fenômenos, fatos, ocorrências que estão se dando na Terra há 100 anos aproximadamente, da época em que eles desencarnaram. Mas para ele que estava desencarnado em perispírito, como ele vai observando aquelas mesmas cenas, acontece um fenômeno interessante. Ele vê a história da França 100 anos antes, e depois ele começa a se aproximar da própria realidade dele. Ele começa a ver ele adolescente, ele jovem, ele namorando. Depois ele começa a ver, num outro momento, aí a explicação disso é que ele vai se aproximando de Capella para a Terra. Então aquela distância de 864 meses, de anos-luz, anos-luz, a 300 mil km por segundo, só para a gente ter uma ideia das potências da alma. Ele vai observando cenas mais recentes à medida que ele vai aproximando da Terra. E aí ele faz um comentário com Camille Flammarion dizendo o seguinte, que a gente só vê o passado nas estrelas, porque há estrelas que estão
a minutos, a orbes que estão a minutos, a horas, a dias, a decênios, a milênios, enfim, há toda uma pleiade de ocorrências que estão se dando no espaço. E se acontecesse, por exemplo, de Capela deixar de existir, a estrela Capela deixar de existir da Terra, somente se observará esse fenômeno daqui a 100 anos, porque é o tempo que a luz, a 300 mil km por segundo, viria chegar aos olhos dos terráqueos. Ele comenta que os olhos dos capelinos são diferentes, então ele vê espectros de luz diferentes e observa detalhes que os olhos humanos não percebem. Aqui nós estamos na página 75, onde acontece a segunda parte do segundo diálogo. Da segunda parte da segunda narrativa. E o que está acontecendo? Ele, como espírito desencarnado, ele contendo apenas o corpo espiritual, ele consegue observar o que acontece, inclusive a nível espiritual. Então aqui agora ele vai assistir a Batalha de Waterloo e vai contar uma coisa estranhíssima, que nós estamos falando de fenômenos ópticos. A vista humana impossibilitando de ver as mesmas coisas que os capelianos veem. E um outro detalhe, pela óptica atual, pelos recursos ópticos atuais, da época pelo menos em que foi escrito esse livro, quando você tem um foco luminoso de um sol, os mundos ao redor se tornam ofuscados pela sua luz. Isso não acontece com os olhos dos capelinos, que é como se tivesse filtros que conseguisse isolar essa ou aquela área que ele queira observar. Bom, então a página 74, o finalzinho da primeira parte da segunda narrativa, diz o seguinte: quem diz é Flammarion, com o pseudônimo Queres. Não tinha pensado nesta inevitável mudança de perspectiva para além de Capela. Assim sendo, tratava-se mesmo da Terra, à nossa vista. Demais, sua história se desenrolou em sentido inverso da realidade. Viste os velhos acontecimentos chegando depois de fatos modernos. Por que processo pode a luz fazer-se assim subir do rio do tempo? Além disso, ó Lumen, dissestes haver observado particularidades curiosas relativas à própria Terra. Desejaria particularmente formular algumas questões a respeito de tais detalhes. Ouvirei, pois, com interesse as histórias extraordinárias que devem completar essa narrativa, persuadido de que, tal qual ocorreu anteriormente, elas responderão antecipadamente à minha curiosidade, às eventuais questões que a minha mente possa elucubrar. Lumen, página 75, item 2. A primeira circunstância, meu amigo, se prende à Batalha de Waterloo. Queres, ninguém melhor do que eu para recordar esta catástrofe, pois recebi uma bala na Espádua, perto de Mont Saint-Jean, e um golpe de sabre em cima da mão direita, vibrado por um dos biltres de Blucher. Lumen. Pois bem, meu velho camarada, assistindo de novo essa batalha, eu vi de modo diferente daquele
pelo qual se desenrolou. Julgareis bem depressa isto. Quando reconheci o campo de Waterloo, ao sul de Bruxelas, divisei primeiramente um considerável número de cadáveres. Sinistra assembleia da morte, deitada sobre o chão. Ao longe, por entre o nevoeiro, meu amigo, lobrigava-se Napoleão chegando em recuo, com seu cavalo seguro pela rédea. Os oficiais lhe faziam séquito. Os oficiais que lhe faziam séquito marchavam igualmente retrocedendo. Alguns canhões deveriam começar o seu ribombo. Alguns canhões, pois de tempo em tempo, eram vistas as tristes luzes dos seus clarões. Quando a minha vista se aclimatou suficientemente ao panorama, vi, em primeiro lugar, que alguns soldados mortos despertavam, meu amigo, ressuscitavam da noite eterna, se levantavam de um só movimento, grupo a grupo, um grande número de soldados mortos ressuscitou. Os cavalos mortos também despertaram, meu amigo, tal qual os cavaleiros, e estes remontaram nos bucéfalos. Tão logo 2 ou 3 mil desses homens voltaram à vida, eu vi formarem em perfeita linha de batalha. As duas hostes se defrontavam e começavam, batendo-se com encarniçamento. Ah, furor mesmo, quais, que quase se poderia tomar por desespero. Uma vez iniciada a luta pelas duas partes, os soldados ressuscitavam mais rapidamente. Franceses, ingleses, prussianos, hanoverianos, belgas, capotes cinzentos, uniformes azuis, túnicas avermelhadas, verdes, brancas, levantando-se no exército francês. Distingui o imperador. Um batalhão enquadrado o envolvia. O guarda imperial havia ressurgido. Então os imensos batalhões avançaram dos dois campos, precipitando suas pesadas ondas humanas da esquerda e da direita, entrecruzando-se os esquadrões. Os cavalos brancos faziam flutuar ao vento a sua aérea crina. Recordo o estranho desenho de Rafet e recordo-me do epigrama espetral do poeta alemão Sedlitz, Sedlitz, Sedlitz. Ah, rufa o tambor estranhamente, com toda a força. O som ressoa. Por essa força ressuscitam quantos soldados
lá morreram. E também este outro epigrama. É a grande revista que em ponto de meia-noite tenta nos Campos Elíseos o César, já falecido. Era bem Waterloo, Queres, mas um Waterloo além túmulo, porque os combates eram ressuscitados. Afora isso, singular miragem, marchavam em recuo uns contra os outros. Uma batalha, esta tal batalha produziu efeito mágico, que me impressionava também mais fortemente, porque eu imaginava ver o autêntico acontecimento, e esse se apresentava estranhamente transformado na sua imagem simétrica. Ontem eu gravei esse vídeo, gravei 1h30, não prestei atenção, 20 minutinhos parou de gravar. Detalhe não menos singular, quanto mais se combatia, mais o número de lutadores aumentava. A cada claro aberto pelo canhão nas fileiras cerradas, um grupo de mortos ressuscitava Querens. Imediatamente, a preencher as falhas dos mortos, as falhas nas fileiras. Depois que as tropas escoavam o dia a estraçalhar-se pelas metralhas, pelos canhões, balas, baionetas, sabres, espadas. Quando a imensa batalha terminou, meu amigo, não havia um só morto, não havia um só ferido. Os uniformes, há pouco rasgados ou em desordem, voltavam a bom estado. Os homens se tornavam válidos. As fileiras corretamente formadas. Os 340.000 soldados que constituíam os dois exércitos se afastaram lentamente, um e outro, tal qual se a ardente peleja não houvesse sido, ou não houvesse tido outro fim que fazer ressuscitar sob a fumaça do combate os 100.000 cadáveres e feridos jacentes no plano algumas horas antes. Que batalha exemplar, meu amigo, digna de inveja. Infalivelmente estava ali o mais singular dos episódios militares. E o aspecto físico fora sobrepujado pelo aspecto moral do acontecido. Quando refleti que tal batalha tivera em resultado não vencer Napoleão, mas ao contrário, pô-lo em seu trono. Em vez de perder a pugna, o imperador a ganhara. E o prisioneiro se tornou soberano. Waterloo fora um 18º brumário. Querens. Só compreendo a metade, meu amigo. Esse novo efeito das leis da luz é muito. Vos agradeceria se desseis clara explicação
caso a tenhas apreendido. Lumen, eu vou-la deixei adivinhar há pouco. Queles, ao dizer-vos que me distanciava da Terra com uma velocidade maior que a da luz. Queles, explicai-me, meu amigo, de que maneira esse distanciamento progressivo no espaço vos mostrou o acontecimento em ordem inversa daquela em que se realizaram. Lumen, a teoria, meu amigo, é bem simples. Suponde que partis da Terra com uma velocidade exatamente igual à da luz. Tereis sempre convosco o aspecto que a Terra apresenta no instante da vossa partida. Por isso que vos afastais do globo com velocidade igual a que leva este cenário através do espaço. Ainda mesmo que viajasseis durante 10 ou 100 séculos, tal aspecto vos acompanharia, sempre, à semelhança de um retrato que nunca envelhece, apesar do tempo encanecer o original dessa fotografia. Queles, esse fato eu já compreendi, meu amigo, em nossa primeira palestra. Lumen, bem, suponhamos que vos distanciais da Terra com velocidade superior à da luz. Que acontecerá? Encontrareis, à medida que avançardes no espaço, os raios saídos antes de vós. Isto é, as fotografias sucessivas que, de instantes a instantes, se evolam para a imensidão. Se, por exemplo, vamos dizer que você saiu da Terra em 1867 com velocidade idêntica à da luz, olhareis eternamente este panorama de 1867. Se, porém, marchais mais rápido, ireis contemplando os raios de luz que partiram em cada ano anterior. Elevam gravada a fotografia respectiva de cada tempo. Para melhor pôr em evidência a realidade deste fato, peço aprecieis raios luminosos saídos da Terra em diferentes épocas. O primeiro será o de um momento qualquer no primeiro dia de janeiro de 1867, à razão de 300 mil quilômetros por segundo. Terá, no instante em que vos falo, feito um certo percurso, desde a ocasião de sua passagem pela Terra. E se encontra agora a uma determinada distância que exprimirei pela letra A. Consideremos a seguir outro raio, outro grupo de imagens saído um século antes, em 1º de janeiro de 1767, e se encontrará a uma longitude muito maior, distância que designarei pela letra B. Terceiro raio, que localizo em 1º de janeiro de 1667, estará mais longe, num trajeto igual ao que percorre a luz, em 36.525 dias. Chamarei C o local onde se encontrará este terceiro raio. Enfim, um quarto, um quinto, um sexto e assim por diante corresponderão, respectivamente, a 1 de janeiro de
1567, 1467, 1367 e assim por diante. Estarão escalonados em distâncias iguais, D, C, E, F, mergulhados cada vez mais no infinito. A leitura anterior parou nesse ponto quando eu estava gravando. Eis, pois, uma série de fotografias terrestres em degraus da mesma linha, de distância em distância no espaço. Ora, o espírito que se afasta, passando sucessivamente pelos pontos A, B, C, D, E, F, nele encontrará sucessivamente também a história secular da Terra em tais épocas. Queries. Mestre, a que distância estarão as fotografias umas das outras? Lumen. O cálculo é dos mais fáceis, meu amigo. Intervalo que as separa corresponde ao percorrido pela luz durante um século. Ora, a razão de 300.000 quilômetros por segundo, vereis que viajou 18 milhões de quilômetros em um minuto. 1.080 milhões de quilômetros em uma hora. 25 bilhões de quilômetros. 25 bilhões 923 milhões e 200 mil quilômetros em um dia. 9.000 trilhões 467 bilhões 280 milhões em um ano, tendo em vista os bissextos. Disso se conclui, em consequência, que o intervalo entre dois pontos que guardam um século é da distância de 946 trilhões 728 bilhões de quilômetros, exatamente, isso em anos-luz. Eis, disse eu, uma série de fotografias terrestres escalonadas no espaço a intervalos respectivos. Suponhamos, Querens, agora que entre cada uma destas imagens seculares se encontram escalonadas a seu turno as imagens anuais, guardando entre cada uma a distância que a luz percorre em cada ano, e que aqui venho me referir, a que venho me referir. E pois que de permeio a cada imagem anual temos as imagens de cada dia, a cada dia contém as horas, a cada hora contém a imagem de minutos, e estes, as imagens dos segundos, que formam o todo. E o todo sucede-se de acordo com a distância correspondente a cada um deles. Teremos em um raio de luz, ou para melhor dizer, em um jato composto de uma série de imagens distintas, justapostas, a inscrição cósmica da história humana. Repetindo só esse finalzinho. Afinal, a imagem de seus minutos e estes dos segundos que os formam, e o todo
sucedendo-se de acordo com a distância correspondente a cada um deles, teremos um raio, ou melhor, um jato de luz composto de uma série de imagens distintas, justapostas à inscrição cósmica da história humana. Quando o espírito viaja neste raio etéreo de imagens com velocidade superior à da luz, encontra sucessivamente as antigas, chegando à distância onde se acha então o aspecto partido em 1767. Já remontou a um século de história terrestre, atingindo o ponto no qual encontra o panorama de 1667, terá alcançado 2 séculos. Quando chega a fotografia de 1567, o espírito já reviu 3 séculos, e assim por diante. Eu vos disse de início, Quérens. Dirigir-me então a um montão de estrelas situado à esquerda de Capela. Esse conjunto se encontra a uma longitude incomparavelmente maior do que a da própria estrela, embora da Terra pareça estar a ilharga. Por isso que os 2 raios visuais são vizinhos. Tal proximidade aparente é devida apenas à perspectiva. Para vos dar ideia do distanciamento provável deste longínquo universo, direi não ser ele menos vasto que a Via Láctea. Pode-se assim imaginar que a distância seria preciso transportar a Via Láctea para que ficasse reduzida ao aspecto daquela nebulosa. Meu sábio amigo Arago fez cálculos que não ignorais, pois ele o repetia a cada ano em seu curso no observatório e foi publicado póstumamente. Seria necessário supor a Via Láctea mudada a uma distância igual a 334 séculos na travessia de Via Láctea. De um extremo ao outro, a conclusão é que se deverá empregar 334 vezes 150 séculos. Sejam mais que 50 mil séculos para vir de lá. Eu havia remontado a raio da Terra até estas remotas regiões 50 mil séculos de anos-luz para ver a história da Terra. E se a minha visão espiritual fosse mais perfeita, eu poderia até distinguir não somente a história retrospectiva de 100 ou 1000 séculos, mas ainda de 50 mil séculos. Aqui há uma nota de rodapé. Esta concepção, ou seja, história retrospectiva dos acontecimentos revolvidos, foi assinalada por Henrique Poincaré em suas sábias dissertações matemáticas. Pode-se ler as linhas seguintes na obra Ciência e Método. Esta concepção histórica da história retrospectiva dos acontecimentos revolvidos foi assinalada por Henrique Poincaré em suas sábias dissertações matemáticas. Pode-se ler as linhas seguintes na obra Ciência e Método, página 7172, publicada em 1908.
As leis da natureza ligam o antecedente ao consequente, de tal sorte que o antecedente é determinado pelo consequente, tão somente quanto o consequente pelo antecedente. Flammarion havia imaginado outrora um observador que se distanciasse da Terra com velocidade maior que a da luz, para o qual o tempo teria mudado de significação. E a história com H se tornaria retrospectiva. Waterloo precedendo Austerlitz. Para o observador, os efeitos e as causas seriam invertidos. E mais adiante, na obra Ciência e Método, publicada em 1908, a página 83, não estamos no final dos paradoxos. Retomemos a ficção de Flammarion, aquela que o homem anda mais rapidamente do que a luz, e a quem o tempo mudou de símbolo. Para ele, os fenômenos parecem ou pareceriam devido ao acaso. Que isso quer dizer? Que lumen, pequenas causas, para lumen, pequenas causas pareceriam produzir grandes efeitos. Que ocorreria quando grandes causas gerassem pequenos efeitos? Eis a hipótese em que não o atribuiríamos ao fenômeno acaso, enquanto que lumen, precisamente ao contrário, tê-lo-ia por fruto do acaso. Ele veria surgir um mundo cada vez mais variado, de uma espécie de caos primitivo. As mudanças que observasse seriam para ele imprevistas e impossíveis de prever, e pareceriam oriundas de não sei que capricho. Mas este capricho seria diferente do nosso acaso, por isto que rebelde a toda a lei, enquanto que o nosso acaso teria ainda as suas leis. Né? Todos esses pontos demandariam um longo desenvolvimento que ajudariam talvez a compreender a irreversibilidade do universo. Assina Henri Poincaré. Questão: Querens. O espírito, lumen, pois pode, pela sua própria potência, atravessar todo gênero de espaços imensuráveis dos céus? Lumen, pelo seu próprio poder, não, mas servindo-se das potências da natureza. A atração é uma dessas energias. Ela se transmite com velocidade muito superior à da luz. E as teorias astronômicas, as mais rigorosas, são forçadas a considerar tal transmissão no nível de quase instantânea. Acrescentarei que se pudesse apreender os acontecimentos de mais longitudes, não sei se foi pela apreciação visual física que vós conheceis, e sim por um processo diferente, mais sutil, e que pertence à ordem psíquica. Os movimentos etéreos constitutivos da luz não são luminosos. Eles próprios, vós o sabeis. O órgão visual não é necessário para os perceber. Vibrando a alma sob sua influência, percebe-os tão bem e muitas das vezes incomparavelmente melhor quanto um aparelho de óptica orgânica. É então de óptica
psíquica. Assim, por exemplo, a atração atinge instantaneamente os 149 milhões de quilômetros que separam a Terra do Sol, enquanto que a luz emprega para isto 493 segundos. Queries: quanto tempo dura tal viagem rumo a este universo longínquo? Lumen: não percebeis, meu amigo, que já o tempo não existe fora do movimento da Terra? Que eu já haja empregado 1 ano ou 1 hora para tal exame é a mesma duração ante o infinito. Queries: eu já havia pensado nisto. As dificuldades físicas me parecem enormes. Permitis agora que vos submeta a uma estranha ideia que me surgiu agora no cérebro. Lumen: é precisamente para atender às vossas reflexões, meu amigo, que vos aponto tais narrativas. Queries: eu me pergunto se essas mesmas, eu me perguntava se essa mesma inversão poderia ter lugar para o ouvido, tal qual para a vista. Se podendo ver um acontecimento ao avesso de sua realidade, seria possível ouvir um discurso, começado pelo fim. E sem dúvida uma questão frívola. Sem dúvida, uma questão frívola. E talvez de aparência ridícula, mas no terreno do paradoxo. Por que não abordar tal dúvida? Só conferir se está gravando. Lumen: o paradoxo é apenas aparente. As leis do som diferem, essencialmente as da luz. O som percorre 340 metros por segundo somente, meu amigo. E seus efeitos nada têm de absoluto em comum com os efeitos da luz. Todavia, é evidente que se avançarmos no ar com a velocidade superior à do som, ouviremos, ao inverso, os sons saídos dos lábios de um interlocutor. Se, por exemplo, este recitasse um alexandrino, o audiente, distanciando-se com a predita rapidez, a partir do instante em que ouvisse a última sílaba, encontraria sucessivamente as outras 11 pronunciadas antes e ouviria o verso ao avesso. Quanto à teoria em si, ela nos inspira uma reflexão curiosa. É que a natureza teria podido fazer com o som não percorresse 340 metros por segundo e a sua velocidade dependente da densidade, da elasticidade do ar, fosse diversa do que é mais lenta, muito mais demorada mesmo. Porque, por exemplo, não se transmite ele no ar com a velocidade de alguns centímetros apenas por segundo. Ora, vede que resultaria se assim o fosse. Os homens não poderiam se falar andando. 2 amigos em palestra, um dá um passo, 2 passos à frente, distanciando-se 100 centímetros. Suponhamos. E porque o som empregaria muitos segundos para transpor este metro,
resultaria que, ao invés de ouvir a continuação da frase pronunciada pelo amigo avançado, ouviria de novo, em ordem inversa, os sons constitutivos das frases anteriores. Que mal, se não se pudesse conversar, caminhando, e que 3/4 partes das criaturas não pudessem se entender. Esses reparos, meu amigo, me tentam relativamente às vossas meditações. Há um assunto bem digno de atenção e do qual muito se há cogitado por aqui: a adaptação do organismo humano ao ambiente terrestre, a maneira pela qual o homem vive e percebe suas sensações, seu sistema nervoso, sua estatura, seu peso, sua densidade, sua locomoção, suas funções, em uma palavra, todos os seus atos são regidos, constituídos mesmo pelo estado de vosso planeta. Nenhuma de vossas ações é absolutamente livre, independente. O homem é o resultado dócil, ainda que inconsciente, não sendo a alma humana função do cérebro, existindo autônoma, desfruta da liberdade relativa. Mas essa liberdade é inteiramente ligada às suas faculdades, à sua potência, à sua energia. Ela se determina segundo as causas que a decidem. Ao nascer de todo homem, aquele que conhece exatamente as faculdades dessa alma e as circunstâncias que rodeiam essa vida, poderia, por antecipação, escrever tal vida em todos os seus detalhes. O organismo é o produto do planeta, mas não é consequência de uma fantasia divina, de um milagre, de uma criação direta que o homem está constituído tal qual se encontra. A sua forma, em suma, tem causa no estado de vosso planeta, na atmosfera que respirais, na alimentação que vos nutre, no peso sobre a superfície da Terra, na densidade dos materiais terráqueos e assim por diante. O corpo humano não difere anatomicamente de um mamífero superior. E se remontardes às origens das espécies, encontrareis transformações graduais, estabelecendo por testemunhos irrecusáveis que toda a vida terrestre, desde o molusco até o homem, é o desenvolvimento de uma só e a única árvore genealógica. A forma humana tem por origem a forma animal. O homem é a borboleta saída da crisálida das idades paleontológicas, meu amigo. De tal fato resulta a consequência de que nos outros mundos a vida orgânica difere da existente aqui, neste orbe terreno, e que as humanidades resultantes destes outros orbes lá, tanto quanto aqui, as forças em atividade em cada planeta
forças em atividade em cada planeta. Sejam absolutamente diversas em suas conformações da agente terreal. Por exemplo, nos mundos onde não se come, o tubo digestivo e as entranhas desaparecem. Nos mundos fortemente eletrizados, os seres são dotados de um sentido elétrico. Em outros, a vista é constituída de raios ultravioletas. E os olhos nada têm em comum com os vossos. Nem veem o que vedes. É sim o que vem, o que você não enxerga, o que não se enxerga com as vistas humanas. Os órgãos se acham em relação com as respectivas funções. Queres? Não somos, pois, lumen, o tipo único, absoluto da criação? E a criação é ela mesma um perpétuo vir a ser, uma resultante segundo as forças em atividade. Lumen. A própria alma se encontra neste caso. Um perpétuo vir a ser, a resultante segundo as forças em atividade. A própria alma se encontra neste caso. Há tanta diversidade entre as almas, meu amigo, quanto diversidade entre os corpos. Para que ela, a alma, exista na condição de ser independente, consciente de si mesma, para que conserve a lembrança de sua identidade, que esteja apta para a imortalidade, é necessário que desde esta vida ela saiba, ela tenha consciência, ela tenha elucubrado que existe uma realidade para ela além do túmulo. De outra moda, de outra forma, terá avançado no amanhã da morte tanto quanto na véspera, e cairá qual sopro insensível no cego turbilhão do cosmos. Repetindo, de outra forma, a alma terá avançado no amanhã da morte tanto quanto na véspera, e cairá qual um sopro insensível no cego turbilhão do cosmos, na igual condição de qualquer outro centro de força inconsciente. Muitos homens na Terra blasonam de admitir apenas a matéria, e sem saberem, aliás, o que estão dizendo, pois não conhecem a matéria. E além desses outros, mais numerosos ainda, que não pensam coisa alguma. Não são imortais por não terem consciência de sua existência. Repetindo, muitos homens na Terra blasonam de admitir apenas a matéria, sem saberem, aliás, o que estão dizendo, pois não conhecem a matéria. E além desses, outros, mais numerosos ainda, que não pensam coisa alguma, não são imortais por não terem consciência de sua existência. Os espíritos que vivem realmente da vida espiritual
são apenas os que estão aptos para a imortalidade. Eu já reparei que o Lumen ele gosta de deixar um campo aberto para reflexão. Queres, e são muitos. Lumen, eis meu amigo Aurora, para você ver. Se todos nós somos imortais, viver essa imortalidade com consciência, né, e não ser arrastado pelo turbilhão da inconsciência que movimenta todos os seres até que essa luz da razão desperte, né, vai continuar agindo nessas pessoas. Aqui ele comenta se são muitos os que estão inconscientes da própria imortalidade. Lumen, percebendo que não é momento para essa resposta, ele sai fora, né? Eis, meu amigo, a Aurora, de novo, ou seja, passar a noite inteira escrevendo e a luz da manhã, né, a estrela da manhã, está ali de novo, me convida a regressar ao seio do espaço povoado de coisas desconhecidas da terra, veio fecundo no qual os espíritos encontram os salvados da existência transcorrida, os segredos de muitos mistérios, as ruínas de mundos destruídos e a gênese de mundos futuros. Olha que bonito, hein? Os espíritos convida isso. Então a Aurora me convida a regressar ao seio do espaço povoado de coisas desconhecidas da terra, veio fecundo no qual espíritos encontram os salvados das existências transcorridas, os segredos de muitos mistérios, as ruínas de mundos destruídos e a gênese de mundos futuros. Seria de resto supérfluo alongar esta narrativa de detalhes inúteis. Minha intenção foi mostrar que, para ter o espetáculo de um mundo, de um sistema de vida inteiramente oposto aos vossos, basta distanciar-se da Terra com velocidade superior à da luz. Observação. Na terceira dimensão, que é onde nós nos encontramos, se a gente viajasse à velocidade da luz, os nossos corpos deixariam de ser materiais, seriam apenas energia, né? Esse tipo de velocidade não é compatível com os nossos corpos dentro da ciência atual. Então você colocar a velocidade da luz, que é a 300 mil quilômetros por segundo, superada em N vezes e alcançar trilhões de séculos para rever acontecimentos transados na Terra, pressupõe uma potência espiritual, um avanço espiritual muito interessante. Então imaginemos então o Senhor da vida, né? Imaginemos o Pai Celeste, que potência que Ele não tem, porque como espíritos, a Flammarion está conversando com o Lumen, e Lumen está desencarnado, ele tem o perispírito, o corpo espiritual. Então o perispírito ele tem 7 etapas, né? Um ou 2 corpos que imediatamente se vão, quando ao desencarne, o esvainecer da energia vital, e os restantes corpos têm outras características, têm outros recursos, como a memória, o armazenamento de determinados fatos ocorridos agora em existências anteriores, corpos que podem ser acessados pela mente de outros espíritos, a semelhança de uma memória de um computador. Mas o ser atuante, o ser imortal, ele é imaterial. Então, há mundos, há espíritos, há almas que esses corpos ligados ao perispírito já não existem, mas existe apenas o ser numa vida mental. E
Então imaginemos então a velocidade que esse ser se transita pelo espaço. Se é possível. Não é possível para a gente aqui na terceira dimensão alcançar a velocidade da luz, porque senão o corpo se torna energia, desmancha. Mas a um ser desencarnado, com o perispírito, alcançar séculos-luz em segundos e acompanhar a história da vida na Terra ou em qualquer outro lugar, da formação do planeta. Então é um grande desafio para nossas elucubrações. Nesse arrojo da alma, rumo dos horizontes inacessíveis do infinito, se encontram os raios luminosos refletidos pela Terra e pelos outros planetas desde há milhares e miríades de ciclos anuais. E observando-se esses planetas de tão longínqua distância, pode-se assistir de cito os acontecimentos da história passada. Então, se a gente vai sair da Terra para acompanhar as histórias transadas por aqui, se a gente continuar na Terra e olhar para o espaço com os recursos ópticos que nós já dispomos, é exatamente o que nós estaremos fazendo. Uma estrela, uma constelação, uma pleiade, uma galáxia distante tantos anos-luz, nós só estamos enxergando o fato ocorrido neste tempo, naquela época, porque o nosso recurso óptico atual vai receber o que está acontecendo hoje, agora, nesse instante, lá onde nós estamos observando, quando transcorrer esse tempo. Então, se hoje uma estrela se apaga, só daqui a centenas, milhares, milhões, milhares de anos, poderemos observar o fato. Assim se sobe o rio do tempo até as nascentes, ou seja, em espírito isso é possível. Uma tal faculdade deve iluminar para vós, de vossas novas claridades, as regiões da eternidade. Eu me prometo fazer-vos bem depressa reconhecer as consequências metafísicas. Se, segundo espero, admitirdes o valor científico da documentação desse estudo ultraterrestre. Agora nós estamos na terceira narrativa, no ano de 1867, entre Lumen e Querens, que é o Camille Flammarion. Essa terceira narrativa se inicia a página 89 e vai até a 107. Essa terceira narrativa, da 89 a 107, ela não é subdividida, ela vai num pacote só. Nós vamos deixar essa narrativa para a próxima etapa. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro. Certamente, Querens, Lumen e tantos outros amigos da Pátria Maior nos envolvem neste esforço e permitem que nós possamos colocar a emoção necessária para que, durante a leitura, cada qual absorva a parte que possa auxiliar nas reflexões a respeito de si próprio, de sua própria evolução, de sua própria mortalidade. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus, que Cristo de Deus é o responsável pelos nossos destinos, pela formação, zelo e destino da própria Terra. A
agradecemos a todos os amigos evolutos que nos permitem perceber por alguns instantes a nossa própria imortalidade, a nossa própria origem divina, a centelha do Pai que habita em nós, como habita em todos os seres, mesmo aqueles mais equivocados, que, esquecendo-se desta centelha, agem como se tudo fosse terminar daí a pouco, não analisando que somos herdeiros de nossas próprias conquistas, de nossas próprias opções equivocadas. Estamos aqui tal qual somos, tal qual alcançamos e rogamos, ansiosos, que a mão de Jesus se estenda e dos seus prepostos para que nós melhoremos e sejamos mais úteis, dando menos trabalho, perturbando menos aqueles que estão ao nosso derredor e sendo até apoio para tantos outros caravaneiros de evolução. Obrigado por tudo, Senhor.